Bom dia, meu nome é Brenda, vou estar apresentando sobre transposon. Eu falo da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha-Mucuri, da disciplina de genética. E assim, o que é um transposon? Segundo Colin Manoli e John Beckwith, o TNPHOA pode inserir um gene para gerar fusões de fosfatase alcalina para sequenciais aminotermais do produto proteico desse gene. Ok? Esse é o conceito, né? Agora, ou seja, devido ao seu caráter dinâmico, os transposons são considerados genes saltadores, saltando entre sítios específicos. Os transposons se inserem aleatoriamente no genoma, que pode ser na região regulatória ou codificante de um gene. Atenção! O que pode acarretar a perda da função do gene e gerar uma nova mutação. Há também os retrotransposons, né? Atenção, que são expressos e o RNA é transcrito em DNA e inserido. Para isso, eles codificam uma transcriptase reversa. Alguns retrovírus são retrotransposons. A possibilidade de se inserirem dentro de genes do próprio organismo pode causar diversas doenças, bem como ser fonte de nova informação genética. Vamos agora falar de quem descobriu os transposons, né? O genoma, como vemos hoje, que foi a Barbara McClintock, né? A norte-americana Barbara McClintock é a única mulher a ter sido agradecida com o Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1983. A sua pesquisa foi com base no milho, ela usou o milho, né? Em 1940, McClintock estava estudando a quebra que ocorria nos cromossomos dos milhos indianos. Quebras em cromossomos ocorrem aleatoriamente e infrequentemente durante a vida de qualquer organismo. No entanto, McClintock descobriu que em uma linhagem de milho o cromossomo 9 quebrava-se muito frequentemente. Ela percebeu que determinado fator estava situado constantemente no local de quebra e que provavelmente um outro fator não ligado diretamente ao local era necessário para efetuar a quebra do cromossomo 9. Esses fatores foram chamados respectivamente fator de DS, dissociador, e fator AC, ativador. A McClintock, ao suspeitar que AC e DS eram fatores genéticos móveis, fez experimentos comparando linhagens com quebras cromossômicas com linhagens sem quebras e percebeu que novos fenótipos são produzidos pelo movimento de transposição DS no cromossomo 9, que ao se inserir entre um gene funcional chamado gene de pigmento C, impede a expressão desse pigmento, fazendo com que, no caso do cromossomo 9 do milho, grãos pigmentados apareçam sobre um fundo incolor, pelo fato de algumas células do tecido não estarem mais expressando o gene de pigmento C. Agora, os dois tipos, né, de transposon, classe 1 e 2. Na 1, os retrotransposons atuam por um mecanismo de copia e cola, vou mostrar na próxima imagem. O ácido desoxirribonucleico é transcrito em ácido ribonucleico e este novamente em ácido desoxirribonucleico, por ação de uma enzima. A transcriptase reversa é semelhante ao mecanismo de ação dos retrovírus. Os retrotransposons, eles aparecem em duas formas básicas, uma delas chamadas por uma longa sequência de pares de bases conhecida como lines, né? Aqui, os lines. Então, uma longa sequência de pares de base. E uma curta sequência de pares de bases cines, né? Esses dois os lines contêm duas enzimas necessárias para a transcrição reversa e reintegração do genoma. E os cines não contêm os genes de tais enzimas, dependendo dos lines para suas propagações. Agora, na classe 2, os transposons de ácido desoxirribonucleico atuam por um mecanismo de cortar e colar. A sequência de ácido desoxirribonucleico é incisada da sua posição inicial e inserida numa nova localização, através da ação de
transposase. Vou mostrar para vocês. E aí a gente tem o elemento P, que é encontrado em drosófilas, agindo de forma semelhante ao pigmento C do milho. Como os transposons de DNA funcionam por um mecanismo de cortar ou colar, ou seja, são retirados de uma parte do genoma para posteriormente serem incorporados em outra parte. Eles não adicionam tanta informação ao genoma como os retrotransposons, né? E eles são muito utilizados na área da biotecnologia para marcação de genes e inserção de novos genes em determinado genoma. Aqui a imagem dos métodos de transposição. Vou só passar para frente para vocês entenderem o que é uma transposase, que são enzimas que se ligam à extremidade dos transposons e catalisam o movimento de transposição para outra região do genoma. Então, aqui, ó, cadê? Aqui, que ele cortou e colou, está acontecendo a transposase. Tá vendo que ele está de um lado e foi passado para o outro lado, cortado. E aqui ele foi copiado, tá vendo? Ó, copy and paste mecanismo. Ele estava de um jeitinho aqui, ele passou exatamente para o meio jeitinho, para o meio dele aqui, ó. Essa é a diferença. Um foi cortado e o outro, né, foi copiado e colado. Daqui, sumiu daqui e passou para cá. Agora, evidências da evolução, né? Elementos de transposição são encontrados na maioria dos ramos da árvore da vida. Eles podem ter se originado no último ancestral comum da vida, ou surgido independentemente por inúmeras vezes, ou até mesmo surgido em um dos ramos e se espalhado para outros através de transferência horizontal. Os transposons podem ser usados para estabelecer relações de parentesco entre organismos de espécies diferentes. O único mecanismo conhecido pelo qual dois indivíduos compartilham grande similaridade genômica é através da hereditariedade. Logo, se organismos de duas espécies diferentes apresentam sequenciais genômicas similares, é possível concluir que eles compartilham um ancestral comum recente. Então, se duas espécies apresentam parentesco próximo, elas devem possuir locais de inserção de elementos de transposição em comum. Todos os mamíferos, inclusive seres humanos, possuem em comum um retrotransposon do tipo Cine, que é aquele tipo menor, chamado de elemento ALU. Nos seres humanos, em particular, os elementos ALU compõem algo próximo de 10% do genoma total. A sequência do elemento ALU possui aproximadamente apenas 300 nucleotídeos. No cluster gênico da alfa-globina, 7 elementos ALU diferentes são reconhecidos na mesma localização, tanto em chimpanzés quanto em humanos, o que indica uma ancestralidade comum recente. Gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque o meu tempo está curto, né? Resposta adaptativa ao estresse. Em organismos vegetais, esses bióticos e abióticos, como radiação, temperatura, pressão, desequilíbrio osmótico e agentes patogênicos, podem levar o genoma a se reorganizar através de um mecanismo de transposição para tentar diminuir o impacto desses agentes. McClintock, né, que descobriu, cunhou o termo impacto genômico para se referir a esse tipo de estresse. Outras fontes de perturbação cromossômica natural são através de hibridização interespecífica e aleloploidia. Ambos os processos são desencadeados através da ativação de transposons. Esses bióticos e abióticos podem induzir um aumento da hereditariedade, da capacidade de responder a uma infecção ou tolerar um estresse através da ação de transposons. Diversidade genômica. As transposases, né, recortam os transposons para que eles saltem através do genoma. Elas são uma das principais enzimas escultoras do genoma através da evolução. O mecanismo de transposição parece ser paradigmático e comum a muitos membros da superfamília de transposases. Várias transposases, ao se unirem, formam um complexo chamado transpossomo, que reconhece a sequência terminal do transposon para que ele seja cortado e inserido no local-alvo. Gente, vou passar mais rápido porque eu estou sem tempo. Agora, a aplicação na biotecnologia.
A gente tem aqui o Sleeping Beauty System, né, que é um transposon DNA sintético. Ele induz sequências de DNA nos cromossomos dos animais vertebrados para efeitos da introdução de novas características e descobrir novos genes e suas funções. Aqui a imagem bonitinha mostrando o funcionamento para vocês. E o piggyback, né, que é um elemento genético móvel que se transpõe de forma eficiente entre os vetores de cromossomo por meio de um mecanismo de cortar e colar. Tem sido desenvolvido para a descoberta do gene do câncer e aplicações transgênicas em vertebrados. Gente, é isso. Aqui as minhas referências. Muito obrigada. Espero que tenham entendido um pouquinho do que é um transposon. Obrigada!